A história começa com o protagonista sendo mandado para execução, mas mesmo com seu carrasco desferindo vários golpes em sua nuca, ele não é decapitado. Sua resistência é tão grande que a espada quebra antes mesmo de cortá-lo, fazendo todos ficarem surpresos com aquilo. Com um olhar sério, Gabimaru se questiona de por que não consegue morrer, e lembrando do seu passado, ele diz não ter nenhum apreço por sua vida, e por ter matado diversas pessoas, não esperava ter uma vida longa desde o começo. Em frente à sua cela, uma moça faz o relatório dele, e o descrevendo, ela fala que ele é um ninja, que desde criança foi ensinado nas técnicas do assassinato, passando por um treinamento tão pesado que poucos conseguem sobreviver, mas aqueles que o fazem desenvolvem corpos sobre-humanos, sendo até simples quebrar uma lâmina do jeito que ele fez. Gabimaru, concordando, fala que não teria como alguém comum o ferir, mesmo ele nem precisando usar ninjutsu. Ela se mostra interessada por essas técnicas e pergunta se ele poderia as demonstrar, mas ele se recusa. Em outra tentativa de execução, eles resolvem um queimar vivo, porém como esse tipo de morte é muito cruel, em alguns casos o condenado é morto antes por uma lança. O soldado mira um ataque em seu coração, e a arma quebra assim que toca nele. Não tendo outro jeito, eles acendem a grande pira. Mesmo Gabimaru ficando completamente envolto a chamas, novamente a execução falha. De volta para sua cela, ele comenta que não está tentando resistir, e até torce por sua morte, mas seria bom ao menos receber roupas novas. A moça o lembra que o trabalho dela é apenas relatar os eventos, e pede para que continue falando sobre ele. Aceitando a situação, ele começa a contar sua história, dizendo que seus pais foram assassinados pelo chefe da vila, não sabendo os motivos e não ligando também. Sobre seus sonhos, como shinobi ele não tem nenhum, e apenas deve matar quem for ordenado. Já como ele foi capturado, foi porque ele tentou fugir da vila, sendo preso durante um trabalho por seus colegas que o traíram. Outra execução é preparada para ele. Dessa vez, a ideia seria rasgá-lo no meio com cordas, sendo puxado por touros. Eles ateiam fogo em uma palha em cima do animal, para o fazer correr com toda a força, mas poucos segundos depois que os touros correm, eles são puxados de volta, caindo exaustos embaixo do ninja. Com mais essa falha, o chefe fica super irritado. A moça se aproxima dele, achando tudo aquilo curioso, porque mesmo ele dizendo que queria morrer, pareceu para ela que ele estava resistindo. Voltando para o seu relatório, ela o questiona de por que ele tentou fugir da vila, e ele a responde, começando novamente a contar sua história. Por ser o melhor da vila, ele recebeu a mão da filha do chefe, e a descrevendo, ele não conseguia entender como uma ninja poderia ser daquele jeito, uma garota inocente e despreocupada. Depois dos dias que passaram juntos, ele disse que não conseguiria viver assim, porque aquela vida iria acabar com seu talento. Então seu chefe lhe mandou em uma última missão, e mesmo ele sabendo se tratar de uma armadilha, não teria como fugir sem toda a vila ir atrás dele de qualquer maneira, porque assim que ele entrou no jogo deles, era um caminho sem volta. Durante a noite, um guarda adverte a moça que ela não deveria se envolver muito com o prisioneiro, já que ele é conhecido como Gabimaru, o Vazio, um monstro sem sentimentos que matou todos que tentaram o capturar. Mas isso faz ela ficar mais curiosa ainda, tentando entender por que alguém vazio resistiria tanto assim. Em sua cela, lembrando das palavras dela, ele nota que realmente estava evitando as suas execuções, porém não sabe por que de ainda estar se apegando à sua vida. Ele então, se decidindo, resolve aceitar sua morte, mas assim que acontece outra de suas execuções, novamente ele sai ileso. Perdido em seus pensamentos, ele não consegue entender por que está fazendo aquilo, mesmo não tendo mais nada neste mundo. Vendo aquela cena, a moça comenta ao senhor que terminou seus preparativos e está pronta para o seu trabalho. Gabimaru é escoltado pelos guardas, e no meio do caminho, ele se mostra cansado de todas aquelas falhas, mas o homem que o acompanha parece confiante dessa vez. Assim que a porta abre, ele se depara com a moça na frente dele, e quando ele tenta entender, o senhor o informa que as funções dela vão muito além de simplesmente relatar as coisas, a apresentando como Sagiri, uma executora do clã Yamada, capaz de decapitar criminosos com apenas um golpe. Ela se mostra como sua nova executora, e por ele dizer que estava disposto a morrer, ela iria realizar seu desejo. Antes mesmo de receber qualquer ataque, ele consegue sentir como se dessa vez realmente alguém pudesse o matar, e voluntariamente seu corpo se solta das algemas, e em um instante ela o ataca por trás, mas antes que pudesse o acertá-lo, ele desvia. Sagiri o questiona de por que ele ainda está resistindo, sendo que aquilo já poderia ter acabado ali. Com seu pescoço sangrando, ele nota que aquele golpe realmente iria o matar. Ela então explica que presenciou muitos finais, e sua katana reflete a real natureza das pessoas. Muitas dessas mentem dizendo já estarem prontas para a morte, e mesmo ele sendo chamado de vazio, depois de ouvir sua história, ela percebeu a verdade. Ele está se agarrando tanto à vida porque está apaixonado por sua esposa, o fazendo perceber todos os momentos que ele passou com ela. Se irritando com a verdade, ele rouba uma espada de um guarda e ataca Sagiri. Ela o questiona novamente de por que ele ainda mente para si mesmo, quando é tão óbvio o motivo da sua resistência. Ele, gritando, diz que ela não entenderia como é viver no mundo dele, e a ataca novamente, falando estar vazio. Em um flashback, sua
esposa trata de seus ferimentos, enquanto ele comenta sobre seu apelido. Ela então o abraça o chamando de gentil, porque depois que seu pai a queimou no rosto, ele foi o único que a aceitou. Ela também lhe dá um beijo e finaliza dizendo que alguém que reage assim não poderia estar vazio. A luta continua com ataques constantes dele. Gabimaru se chama de monstro, falando que mesmo tentando imitar os humanos, ele nunca poderia ser como eles, e se lembrando do real motivo de querer deixar de ser ninja e buscar uma vida normal com sua esposa. Porém, ele percebe que aquilo é impossível. Sagiri o interrompe falando que ele está enganado, e lhe mostra um documento de perdão do shogunato, retirando todas as acusações sobre ele e conferindo proteção. Com esse papel, ele nunca mais seria perseguido por ninguém, mas para que ele receba esse perdão, ele precisaria ir com ela para o outro mundo. Vendo que ele não entendeu seu convite, Sagiri então explica que existe um lugar celestial, que eles descobriram numa ilha, um mundo perfeito, igual como as lendas descreviam, e que neste lugar há um elixir da imortalidade. O shogunato até enviou grupos para buscar esse elixir, mas nenhum homem voltou vivo. Tudo que retornava era apenas aquilo que eles se tornavam. Gabimaru parece não conseguir acreditar nessa história, porém ela comenta que todos pensam assim, até verem com seus próprios olhos. Acontece um flashback, com um shogun ordenando as buscas por tal remédio milagroso, pedindo para que eles reúnam qualquer pessoa descartável para a missão e prometendo riquezas para quem os trouxer. Ela então diz que está em busca de candidatos que sejam habilidosos e determinados. Sagiri também lhe conta sobre sua esposa e como ela está isolada de todos depois de sua captura, provavelmente esperando por seu retorno. O questionando mais uma vez, ela o pergunta se ele tem determinação de arriscar sua vida para buscar o perdão e viver uma vida que ele tanto queria. Antes de dar qualquer chance dele responder, o senhor se irrita com aquilo e manda seus guardas atacarem ele, falando que tem outros condenados lá que ela poderia levar e que se o interrompesse, iria morrer junto. Ele, se enchendo de motivação, lembra do sorriso de sua esposa e comenta da curiosidade de Sagiri em ver suas artes ninjutsu. Surpreendendo a todos, ele começa a se envolver em chamas, e em apenas um instante, todos os inimigos são derrotados por sua técnica. Gabimaru então concorda em ajudá-la e diz que não importa o que ele tiver que enfrentar, porque com certeza ele voltaria vivo. E aí, gostaram? Pretendem continuar? Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por sua companhia e a gente se vê num próximo vídeo.